Olá, um abraço para você que nos assiste, que nos vê e que participa aqui do Bom da Notícia. Nós vamos discutir aqui no portal Bom da Notícia o atual cenário político brasileiro. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o pedido de habeas corpus preventivo que impedia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser preso após a condenação em segunda instância sobre o caso Triplex do Guarujá. O petista é o 6º presidente da história do Brasil a ser preso, sendo o primeiro acusado por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. As outras 5 prisões anteriores foram todas por motivos políticos. E para a gente tirar todas as dúvidas diante dessa turbulência em que vive o nosso país, nós temos a honra de receber aqui no Bom da Notícia o juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Ulisses Rabaneda. O doutor Ulisses teve atuação brilhante enquanto advogado em vários processos criminais aqui no estado. Inclusive, foi advogado do ex-governador Silval Barbosa. Doutor Ulisses Rabaneda, muito obrigado por estar aqui. É uma honra tê-lo aqui e muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra, Edivaldo. Gostaria de cumprimentar a todos, dizer que o site Bom da Notícia já veio para ficar, né, e já estamos acessando o site e visualizando a qualidade, né, do conteúdo que ali se coloca. Deixo os parabéns e sempre à disposição da população mato-grossense. Muito obrigado, doutor. O senhor está numa nova etapa profissional, né? Mas vamos falar um pouco dessa decisão do mandado de prisão, do decreto de prisão ao ex-presidente Lula, né? O senhor acredita, como advogado, que a defesa pode reverter a decisão do STF e do TRF4? Quando nós falamos em possibilidade, nós falamos sempre em abstrato, né? Veja que algumas premissas precisam ficar esclarecidas para a população. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira foi sobre a possibilidade ou não de uma prisão automática após o julgamento de segundo grau. Isso não significa que o Supremo, decidindo, né, pela impossibilidade da prisão após o julgamento de segundo grau, que não haveria prisão no curso do processo, Edivaldo. Isso precisa ficar bastante claro, porque o que estava aparecendo é que, dependendo do direcionamento que o Supremo desse à matéria, não haveria mais prisão durante o curso de um processo criminal. Isso não é verdade, né? O que estava se discutindo ali é se, após o julgamento pelo Tribunal Regional Federal ou um Tribunal de Justiça, um Tribunal de segundo grau, se automaticamente, independente de qualquer coisa, já se iniciaria o cumprimento da pena. Apenas e simplesmente isso. Em outros casos, onde, por exemplo, réus processados, né, vinham causando qualquer tipo de embaraço, vinham causando qualquer tipo de risco de fuga, por exemplo, ameaçando testemunha, né, levando seus bens para o exterior, isso ficasse demonstrado, a prisão, independente desse resultado, ela iria acontecer, né? A prisão chamada de prisão preventiva. Então, feito essa diferenciação entre a prisão preventiva, que não é o que se discutia, né, e a prisão para execução provisória de pena, que é o que estava em discussão, né, e frente ao julgamento do Supremo, nós temos que confiar nas nossas instituições. O Supremo voltou a decidir, por uma maioria apertada, a possibilidade da execução provisória após julgamento de segundo grau. E sendo a nossa Suprema Corte, nós temos que dar a credibilidade que ela necessita, né? E isso foi decidido, bem ou mal, isso foi decidido. Como ficaria então a situação, né, e tratando do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora tem um mandado de prisão expedido, né, contra ele? Haveria ou não haveria a possibilidade dessa reversão? Entendo que haveria, sim, há ainda a possibilidade de isso ser discutido, né? Seja no STJ ou seja no Supremo Tribunal Federal, por duas perspectivas. Mas o STJ já negou de pronto, né? O ministro Félix Fischer negou o HC. O que foi discutido no STJ e o ministro Félix Fischer negou a liminar hoje foi a argumentação dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido de que o juiz Sérgio Moro não poderia ter expedido o mandado de prisão, porque dentro do Tribunal Regional Federal ainda caberia outros recursos, ou seja, na intelecção, no raciocínio dos advogados do ex-presidente,
Como o Supremo disse que a execução provisória é só quando esgotado a segunda instância, na visão deles a segunda instância ainda não foi esgotada, porque ainda havia recurso. E o ministro negou. Perfeito, negou. Mas aí, doutor Ulisses, vem a máxima dos embargos, dos embargos, dos embargos, dos embargos. O próprio TRF4, né, se antecipou enviando um decreto ao juiz Sérgio Moro para que ele, então, fizesse a execução de sentença, proferisse a execução de sentença. Então, de pronto também, o TRF4 julga improcedente qualquer tipo de manifestação futura. Não há manifestação futura. Eu entendo que sobre este tema o TRF está coberto de razão. Sim. Né? Então a liminar que foi negada pelo ministro Félix na data de hoje, na minha compreensão, né, enquanto jurista, ela foi uma liminar corretamente negada, porque julgados os primeiros embargos, como foi, esgotou a jurisdição ordinária. Esse negócio de embargo, dos embargos, e isso, data vênia, e temos julgado assim aqui no nosso Tribunal Eleitoral, né, tem se reconhecido como recursos meramente protelatórios. De modo que, na nossa compreensão, realmente se esgotou a jurisdição do TRF, então o TRF acertou. Agora, quando eu digo que os advogados dele podem sim, através de determinada medida, alcançar uma decisão, né, que possa rever essa situação que se coloca agora, eu acredito que isso sobre uma outra perspectiva, não sobre essa que está sendo colocada. Tá? Veja, quando o Supremo disse que há a possibilidade da execução provisória da decisão colocada em segundo grau, o Supremo também deixou em aberto aos tribunais, tá? Visualizando cada caso concreto e verificando que naquele caso concreto existe sim uma possibilidade do recurso interposto ao STJ ter sucesso, ele implementar uma medida que nós chamamos de medida cautelar. Ou seja, se os advogados do ex-presidente conseguirem no STJ demonstrarem a este tribunal, ou até mesmo ao Supremo, que o recurso que agora vão impetrar contra esta decisão do TRF é um recurso possível de ser acolhido, existe a possibilidade sim, tanto do STJ quanto do Supremo, dizer, olha, realmente existe a possibilidade desse recurso ser acolhido, então por enquanto nós não vamos, neste caso, né, permitir a execução provisória. Seria um argumento sobre uma outra perspectiva, percebe? Não é este debate sobre execução antecipada, o que até agora, pelo menos do que eu vi, ainda não foi desenvolvido. É aquela história, Divaldo. O poder geral de cautela, né? E nós temos um princípio constitucional que chama-se inafastabilidade de jurisdição. E se nós temos cortes superiores, o STJ e o Supremo, é porque as cortes locais, existe a possibilidade delas errarem. Existe a possibilidade, senão não haveria necessidade de Supremo nem de STJ. Né? Então, se existe essa possibilidade, frente a esse quadro que se instalou, o Supremo autorizou cada qual, dentro do seu processo, ir a essas cortes e dizer o seguinte: STJ, foi julgado um recurso em segundo grau, este recurso gerou uma prisão, tá? Este julgado gerou uma prisão e nós vamos interpor agora um recurso e este recurso tem muita chance de ser acolhido por vocês, por Vossa Excelência, tendo em vista que está indo contra a jurisprudência desse tribunal. Então aí pede-se, né, uma liminar para suspender, naquele caso, a execução da privação de liberdade. Então, sobre esta ótica, esse prisma seria um debate inédito no caso. Até agora eu não vi ele sendo debatido sobre essa perspectiva. Fugindo um pouco, né, do caso Lula e vindo justamente para a constitucionalidade ou não, né, da prisão em segundo grau, da prisão em segunda instância, né? Que é o caso do presidente Lula, mas nós temos na esteira aí, não diria centenas, mas dezenas de casos idênticos e que serão julgados daqui a pouco. Essa semana que entra, nós teremos o julgamento já em pauta pela ministra-presidente Carmen Lúcia, do HC do Palotti, né, que também faz parte, está no bojo de tudo isso que está acontecendo. É constitucional? É inconstitucional? A gente tem uma aula de direito a cada sessão do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. Cada um tem uma ótica, tem uma visão. Por isso que o direito é rico, né? E já o Sérgio Moro, no seu decreto de prisão, ele coloca que
o tom protelatório dos recursos que são oferecidos pela justiça brasileira e vai por ali e tal. É uma patologia, eu não diria, uma patologia sem fim. Vamos colocar que é uma rosca sem fim no direito. O senhor é um advogado brilhante, já demonstrou isso, apesar da juventude, é um advogado brilhante, né? É constitucional ou inconstitucional o que nós estamos discutindo? Veja, Edivaldo, como eu disse logo no início, né, nós precisamos acreditar, das nossas instituições. Nós temos então a Suprema Corte, que deliberou, né, por agora 3 oportunidades, dizendo desta possibilidade. É evidente que respeitar a decisão da Suprema Corte não significa concordar com a decisão da Suprema Corte. E nós precisamos partir para responder a essa pergunta, né, de algumas premissas. Primeiro, como isso vai ser decidido? Vai ser decidido com base no que está escrito na Constituição, ou nós vamos responder essa pergunta com base do que nós consideramos que seja o adequado para a nossa sociedade? Se nós formos decidir com base no que está escrito na Constituição, e é a interpretação correta, a forma correta de ser enfrentado o tema, porque nós temos um texto constitucional, que é a nossa lei maior, que ela precisa ser observada à risca. Na minha opinião, não há dúvida de que a decisão do Supremo, né, com devido respeito, ela se revela equivocada. E digo isso, Edivaldo, por uma razão bastante simples. A Constituição Federal está escrito, não sou eu que estou dizendo, ela diz que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, para nós afirmarmos que a execução antecipada pode ocorrer com o julgamento de segundo grau, nós temos que mudar o conceito de trânsito em julgado. Se trânsito em julgado é o esgotamento de todos os recursos, a única interpretação que pode se dar a isso é aquela que foi dada, né, pelo ministro Celso de Mello, né, que é no sentido da necessidade de se aguardar o esgotamento de todos os recursos. Bem ou mal, é o que está escrito na Constituição. Se nós não concordamos com isso, nós precisamos, através do parlamento, é lá que se trava essas discussões, modificar isso. Não cabe ao Supremo, na minha opinião, emendar a Constituição. Veja você, Edivaldo, que os argumentos que foram utilizados para defender essa posição que foi hoje adotada foram, por exemplo, argumentos matemáticos. Olha, qual a probabilidade do recurso ser provido aqui nesta corte? Qual a probabilidade de não ser provido? Eu não quero isto para os meus filhos, dizia o ministro Barroso, né? E confesso que também não quero, e ninguém quer viver num país onde que impere qualquer tipo de impunidade, de fato. Contudo, cabe a nós, e aqui quando eu digo nós estou falando juristas, aplicar o que está escrito na Constituição. Se nós nos desvirtuarmos da Constituição, o que vai acontecer, Edivaldo? Daqui uns dias nós vamos falar que a igualdade de gênero não é bem assim. Nós vamos dizer que a inviolabilidade de domicílio não é bem assim. Se nós relativizarmos o texto constitucional para um ponto, nós o faremos para outros pontos. Então, com todo o respeito ao Supremo, eu entendo que, o que está escrito na Constituição não é o que foi decidido. E uma curiosidade, Edivaldo, uma curiosidade. No julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula na quinta-feira, aconteceu uma coisa bastante curiosa. Qual foi? O julgamento foi por 6-5, negando o habeas corpus. Contudo, o voto da ministra Rosa Weber foi no sentido de que ela dizia que ela não concordava com a execução antecipada. Voto contra os meus princípios, que ela votava mas voto contra pelo os colegiado. Contudo, como ela estava no âmbito de um habeas corpus, ela estava aplicando aquela decisão que antes foi sufragada. E o ministro Marco Aurélio vem e, de uma maneira bastante inteligente, traz uma conclusão que é a seguinte: ele falou assim, então, se nós estivéssemos colocando hoje para julgar a ação declaratória de constitucionalidade que teria uma aplicação geral, o resultado seria outro. Porque a ministra Rosa, dentro dessa ação declaratória,
né? Se segundo o raciocínio dela, ela seguiria a consciência dela e outros ficaria ministros, 6-5. E outros ministros poderiam mudar voto também. Exatamente. E outros ministros poderiam mudar voto também. Então, assim, se aquela decisão, se fosse no âmbito de uma outra medida, por exemplo, a ação declaratória de constitucionalidade que está aguardando julgamento, a decisão do Supremo teria sido outra. Então ficou uma coisa bastante curiosa. E quero deixar bastante claro, Edivaldo, que defender como nós advogados defendemos, né, especialmente ali os advogados criminalistas, digo, mas nem todos, eu não posso falar por todos também, evidentemente, defendemos a estrita observância da Constituição. Ninguém está defendendo um bandido. Ninguém está defendendo um bandido, Edivaldo. Está defendendo direito. Nós advogados, nós buscamos que a Constituição seja aplicada, né, de maneira a garantir direitos e garantias individuais e fazer com que pessoas inocentes não sofram. É evidente que muitas vezes os culpados acabem se beneficiando disso, né? Mas o foco principal é realmente esse. Aplicar a Constituição como ela efetivamente foi trazida pelo Constituinte, porque isso faz com que pessoas inocentes tenham menos chance de ir para a cadeia por um erro judiciário. Perfeito. Doutor Ulisses, vamos fazer uma paradinha rápida. A gente volta já e eu quero, no próximo bloco, já abrir com a responsabilidade dos nossos legisladores, que o senhor chamou, né, o Congresso Nacional principalmente, se acovarda nesse ponto e deixa para a Justiça, deixa para os tribunais superiores a decisão política, no caso, como está sendo nesse momento a do presidente Lula, que chama a atenção. A gente vai e volta já já aqui no Bom da Notícia.